Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Um forte dia para vocês, um dia abençoado. Que você encontre unção, graça e favor de Deus. Que as bênçãos do Senhor venham te encontrar. Como diz um amigo meu, que as bênçãos do Senhor venham te encontrar como aqueles desenhos aquelas balas de desenho animado. Que sai perseguindo a pessoa até encontrar. E eu creio que nós vivemos muito disso nesse ano, né? Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guiado, Deus tem nos conduzido, Deus tem nos instruído. Queridos, hoje é o primeiro dia de outubro. Deus abençoe, queridos, esse mês, a sua vida. O ano está terminando. Outubro, novembro, dezembro. Mas eu creio que grandes coisas Deus vai fazer, grandes coisas Deus vai fluir. O melhor de Deus ainda está por vir. Continue dando os mesmos passos, continue fazendo as coisas que você sabe que é certo, que o Espírito Santo de Deus lhe orienta. Continue na mesma posição, mesmo que você não veja resultado aparente, ou mesmo que as pessoas não entendam, ou mesmo que todo mundo se volte contra você. Viva por aquilo que a palavra de Deus diz e por aquilo que você sabe que é certo, e não por emoção. Viva pelo que Deus manda você viver. Amém? Queridos, eu vou cantar aqui um hino que eu prometi antes, né? O Cântico de Maria. Ontem eu preguei exatamente sobre o Cântico de Maria. Embora hoje eu vou pregar sobre João, né, o sobrenatural, mas eu gostaria de cantar aqui esse hino, entrar o ano, o mês de outubro, com louvor de ação de graças ao Senhor. Amém? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, glória a Deus, graças a Deus. O louvor é algo que está impregnado na minha essência, e eu tocar violão também. É um instrumento que eu toco com muito amor e com muito carinho. E bendizer o nome do Senhor com cordas, com hinos,
né, como diz lá o Salmo 100. Mas, queridos, nós vamos adentrar a palavra do Senhor. E o tema da mensagem é o sobrenatural. O sobrenatural. O sobrenatural, queridos, é uma coisa que não está no natural. É uma coisa que acontece que não está no controle do homem. O sobrenatural é algo que acontece que um homem não pode conter, controlar ou agir ou a favor, né, ou contra essa situação. O sobrenatural é algo que vem de Deus. Agora você provoca o sobrenatural, você provoca o fator sobrenatural, com preâmbulo. Por exemplo, se você tem vários dias de oração, você provoca o sobrenatural. Se você canta louvores, você provoca o sobrenatural. Né? Então você vai ver na Bíblia que o sobrenatural quem provoca é o homem. Né? Agora, uma vez Deus agindo, ninguém pode impedir o sobrenatural de Deus na sua vida, na minha vida. Por quê? Porque o sobrenatural é provocado pelas ações do homem, como diz as pessoas, atos proféticos. O que é ato profético? Nada mais, nada menos que você invocar o nome do Senhor no seu coração e dar a Deus toda a primazia, toda a servir a Deus com toda a alegria. Então, nós vamos ver, querido, a história de Zacarias. Né? Zacarias foi o pai de João Batista. Zacarias, pela ordem de Arão, né, era um sacerdote da ordem de Arão. Isabel era filha de Arão. Então, vamos ver aqui em Lucas capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: existiu o tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Então, nos tempos de Herodes, Zacarias era um sacerdote, um homem de Deus, um homem que você vai ver aqui, Deus, a palavra de Deus derramando grandes elogios pertinentes. E você vai ver que eram homens que estavam ali, queridos. Queridos, é que eu falo, continue fazendo o que você está fazendo, porque Deus está olhando tudo, Deus está observando tudo. Zacarias e Isabel já eram velhos de idade, já eram pessoas muito maduras, e você vai ver o que aconteceu. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Ou seja, fala de caráter, né, versículo 6, e a impossibilidade depois. Você vai ver que o caráter vem antes. E você vai ver que ele sempre oferecia a Deus sacrifício de louvor, isso é, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, fala de caráter, qual o caráter de Isabel e Zacarias? Irrepreensível diante do Senhor. É como o pessoal fala, conduta ilibada e notado saber bíblico, quando se trata de um homem, nos dias de hoje, um grande homem, e vou acrescentar agora, de uma conduta irrepreensível diante do Senhor. Né? Será que essa conduta que você tem, que eu tenho, que nós precisamos ter? Pois bem, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Queridos, eles eram velhos de idade. Segundo os estudiosos, Isabel tinha cerca de 70 anos. 70 anos. Porque você sabe que até 60 anos, 65 anos, há uma grande possibilidade de uma mulher ela gerar um filho. Até 65 anos, há uma grandíssima possibilidade de gerar um filho. Mas aos 70 anos, é como as pessoas falam que não tem mais condição de uma mulher gerar um filho aos 70 anos. Então, segundo os estudiosos, Isabel tinha no mínimo 70 anos. E Zacarias tinha cerca de seus 75 para 80 anos nessa faixa. Né? E os dois já eram velhinhos, né? Tinham uma boa velhice, já estava cuidando, né, das coisas do Senhor com tanto amor, com tanto carinho. E eles não poderiam ter filhos, eram estéreis. Né? E você vai ver que a esterilidade na vida dos homens, da maioria de Deus, na Bíblia, é algo que representa sempre alguma coisa de boa. Às vezes a pessoa fala, não, que a esterilidade é maldição, que a esterilidade é isso, que a esterilidade é aquilo. Queridos, na Bíblia você vai ver os grandes homens que eram
que tinha dificuldade em gerar. As pessoas normais não, mas os grandes homens, desde Jesus até, né, desde Maria, mãe de Jesus, até, você vê que são gravidez sobrenatural. Você vai ver as mulheres tendo uma gravidez sobrenatural, porque quando Deus quer agir, já falei, urubu vira garçom, menino vence gigante, baleia vira transporte e mulher vira tempero. Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Aí o que aconteceu? Imagine, ele foi ao templo orar. Ele queria ter um menino, ele queria ter uma criança, era um desejo dele, era um sonho dele, pelo que nós vimos aqui. E quando ele foi orar, naquele tempo, o sacerdote, mesmo sendo sacerdote, tinha uma época que era reservado a ele para orar dentro do templo. Dentro do templo. Havia vários sacerdotes, milhares de sacerdotes. E caiu na época dele, né, que ele orasse. Às vezes o sacerdote, ele orava, ele tinha os seus deveres, mas fora do templo. E entrar no templo é como se fosse mais ou menos assim, você fosse entrar na basílica, né? Tem aqueles cardeais, só exemplo para você ter ideia, né? Tem aqueles cardeais que você nunca vê ali na basílica de São Pedro, lá em Roma, dando discurso, mas como se fosse assim, o Papa designasse um dos cardeais para poder, em um evento, né, fazer uma homilia, ou uma pregação, ou um discurso, algo dessa natureza, que é extremamente raro, mas acontece. Então, queridos, e ele foi, segundo a sorte, né, a sorte aqui, a Bíblia poderia, né, João Ferreira de Almeida podia dizer, segundo a vontade de Deus, né? E segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão, o povo estava fora orando a hora do incenso. Queridos, quando você ora, incenso quer dizer oração na Bíblia. Quando você vê incenso na Bíblia, quer dizer oração. Incenso não tem nada de ser papagaia que a gente vê aí. Pegar alguns filactérios ou algumas coisas e queimar algum pano ou algum objeto dessa natureza. Isso não é incenso. Isso aí é coisa humana, né? Isso é coisa humana. Incenso é oração. Toda vez que Deus fala de incenso, é oração. Toda vez que Deus se remete a incenso, é oração. Queimar alguma coisa, né? Isso é crendice. E Deus não se agrada com crendice. Vamos lá. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Ou seja, o anjo do Senhor apareceu à direita do altar do incenso. O local que era reservado à oração. À direita do altar do incenso. O lugar que era reservado para a oração. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, não temas, porque sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, terá e dará luz a um filho, e lhe porás o nome dele João. Queridos, aqui começa o caldo engrossar. Versículo 9, você vai ver que fala de oração, né? Você vai ver que esse Zacarias era um homem de oração. Queridos, eu acho lindo um homem de 80 anos de oração, um homem que tem a sua vida pautada, moldada, circunstanciada na oração. Zacarias era um homem que ele orava a Deus constantemente. Fazia, a oração era um hábito, a oração dele era uma regra, a oração dele era do dia a dia, que eu acho que deve ser como todo cristão. Eu acho que o cristão ele tem que fazer dessa regra um estilo de vida, orar todos os dias, se possível sempre, se possível, né, o dia todo, ou se não for o dia todo, ore um minuto, 2 minutos, não importa. É mais importante que você fale com Deus, porque às vezes cada pessoa tem um contexto diferente. Pois bem, vamos lá. Aí você vai ver o poder da oração. Aí Deus manda um anjo para falar com ele, né? E ele estuda. Agora imagine, queridos, ele vendo um anjo, né? Porque um sacerdote daquela magnitude sabia que era anjo, que era demônio, né? Se fosse demônio, ele já mandava expulsar, já repreendia na hora, né? Mas quando ele viu que era um anjo, e o anjo falou, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e porá o nome dele João. João, queridos, é um dos profetas mais enigmáticos da Bíblia.
um dos profetas mais salutares da Bíblia. Você estudando a vida de João, você vai ver que ele não tinha apreço a nada nesse mundo. Não tinha um mínimo significado de apreço. É um cara totalmente que se voltou para Deus. Eu acho que até mais do que Samuel. Samuel veio da mesma magnitude de João, né? Só que Samuel ainda casou, Samuel teve filhos, Samuel ainda nada de errado com isso, né? Ele, pelo contrário, é muito bom. Ele teve uma vida secular, mas João não. João ele se ressignificou, né? Ele ele ficou bem resignado. Ele abdicou de tudo para somente preparar o caminho do Senhor Jesus e para somente falar a verdade do quem doer. Era um profeta duríssimo. Pense num profeta de cajado duro, agora sem erro e sem mácula no sentido pessoal. Era um homem extraordinário. Por isso que Jesus falou uma frase: nascido de mulher. Veja bem, nascido de mulher, não houve nem haverá profeta igual a João Batista. Pense. Jesus falou: olha, nascido de mulher, não haverá um profeta maior que João Batista. E pense nos profetas que teve aí, viu? Então, por quê? Porque o João Batista foi fora da curva, extraordinário, superou os profetas em tudo. Era um homem que estava ali alinhado com os preceitos de Deus. Era um homem que alinhou toda a sua vida, né, para a preparação do caminho do Senhor Jesus e para a obra de Deus, perdendo até a sua própria vida para poder preparar o caminho do Senhor e abrindo os caminhos do Evangelho com a metanoia, com verdade. Você vai ver João Batista algo tremendo. Você vai ver João Batista algo extraordinário. Então, queridos, e ele falou aqui: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, quando João Batista veio, foi uma alegria de tanto. Tá vendo? Imagine uma mulher de 70 anos de idade, né? Ela gerando um filho e o pai com 80 anos, né? E foi aquela alegria maravilhosa. Todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre, sabendo quem eram os dois, né? Sabendo que era Zacarias e sabendo que era Isabel, né? Que eram pessoas de condutas ilibadas, irrepreensíveis, pessoas que estavam no caminho do Senhor, né? Então, queridos, e veio trazer o que? Alegria, felicidade. Depois da oração, Deus mandou um anjo. Queridos, orem. Depois da oração, Deus mandou um anjo. Depois da oração, Deus mandou um anjo. Você sabe o que eu aprendo? A oração ela sempre antecede o milagre. A oração ela sempre antecede as bênçãos que Deus vai mandar para você. A oração sempre vai anteceder aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. É oração. A oração, o louvor, né? Ou seja, você se mover no mundo do sobrenatural. Aquela história que nós falamos aqui. O que você não pode fazer, Deus pode fazer. Deus não vai mover uma palha naquilo que você pode fazer, mas vai mover o mundo todo naquilo que você não pode fazer. Perceba que ele, né, os pais oraram, os pais entregaram diante do Senhor, né, e de uma hora para outra, né, que não foi sorte, nem e foi cristocidência, né, o anjo aparece e entrega esse recado. Ora, mesmo sendo um homem de Deus, né, mesmo sendo uma pessoa fora da culpa, excepcional, né, Zacarias ele teve uma atitude de incredulidade, porque foi grande a resposta. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos a Israel ao Senhor seu Deus. Agora imagine, queridos, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ou seja, muitas pessoas chegavam ao Evangelho, teve arrependimento através de João Batista. Não todos. Porque, queridos, nós não vamos agradar todos, mas nós vamos agradar aqueles que têm a mesma visão. Águia reconhece águia. Quem é de Deus reconhece quem é de Deus. E veja bem, e converterá muitos dos filhos a Israel ao Senhor Deus. A obra de João Batista foi maravilhosa. Foi um homem que começou a batizar com batismo das águas, batismo com fogo também, né? Então, deu início ao batismo com fogo. O batismo com fogo foi com o Espírito Santo, que foi derramado depois com Jesus, né? E da morte de Jesus. Mas o que ocorre? Quem deu início ao batismo foi João Batista.
E irá diante dele o espírito de virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, e rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, ele vem alinhar aquilo que Deus queria que ele alinhasse. Ele vem trazer metanoia, ele foi um profeta que pregou a verdade, ele foi um profeta que foi muito verdadeiro na sua mensagem. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele foi um profeta, como se sabe, e terminou perdendo a cabeça, literalmente, porque falou a verdade, porque não recuou naquilo que ele tinha para falar. Ou seja, ele foi um profeta fora da curva, não tinha interesse nenhum em salvar sua vida. Não estava nem aí se perder sua vida por amor de Cristo. Ele era muito mais do que até Paulo, eu acho, na minha concepção, nesse sentido da autonomia e o amor ao evangelho. Para mim, João Batista não tem profeta que seja fala. O profeta não tem igual João Batista. Né? E morreu com cerca de 30 anos de idade. Mas já tinha feito o legado, já tinha feito, nesse tempo que ele começou o seu ministério, feito uma grande obra aqui na terra. Tanto que Jesus dá o testemunho do cara de forma impressionante. Jesus dá um testemunho de João Batista, meu amigo, que, meu Deus do céu. Eu sei que não tem isso no céu, os profetas são homens curados, perfeitos, mas os testemunhos que Jesus deu de João Batista, Moisés, Elias, Samuel, ficaram assim, realmente, né? Para a glória de Deus, é o cara, esse João Batista. Mas mas Zacarias, ele teve um momento de credulidade. Diz, do versículo 19 ao 23, veja o que ele falou. E disse então um anjo a Zacarias. Então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho de idade, minha mulher avançada em idade, mais ou menos como Sara e Abraão. Mais ou menos, só que Sara e Abraão acho que foi um pouco mais. Mas estava ali nesse intermédio. Imagina uma mulher de 70 anos e um homem de 80 anos. E respondendo, o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, boas notícias. Gabriel, segundo alguns estudiosos, né, é um querubim. Querubins são anjos, né, especialistas, segundo estudiosos, em milagres. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, queridos, as coisas cumprem de acordo com a palavra de Deus. E Zacarias, a bênção foi tão grande que ele teve que ficar surdo, porque, para que, queridos, a boca é o que leva à incredulidade. A boca é o que traz a bênção e a maldição. Ele recebeu uma bênção muito grande, mas falou: mas meu Deus, eu já sou velho de idade, a minha senhora está velha de idade, eu já sou um homem que não tenho força em si mesmo, pela própria vitalidade, eu estou esperando agora a redenção, morrer e esperar a redenção de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Embora ele fosse um homem que estava olhando pela razão, só que ele se enganou, no sentido que Deus, quando opera, queridos, operou. Deus, quando opera, opera, acabou. E ele ficou surdo para não perder a bênção. Porque uma vez que você. Assim, a bênção foi tão grande para que ele não pudesse perder a bênção. A anjo falou: você vai ficar surdo. Você vai ficar surdo. E o povo esperando Zacarias e maravilhava-se de quanto ele demorasse no templo. E saindo ele, não podia falar, entender o que tinha visto alguma visão no templo. E falava com acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então você vai ver aqui, ele ficou 5 meses ocultou, fala de sabedoria, queridos. Por quê? Porque as pessoas queriam, tem coisa que é privacidade sua, tem coisa que você tem que botar você, sua família e Deus, né? Mesmo Zacarias sendo um grande sacerdote, ele escondeu durante a população 5 meses, ele ocultou, né, que ele escondeu, ele não está falando nada de errado, ocultou, porque nem tudo que você faz, as pessoas precisam saber. Nem tudo que você sabe, as pessoas precisam saber, né? Que
não venha, claro, algo proativo. Então, ele ocultou durante 5 meses a informação que ele tinha, que a Isabel, a sua esposa, estava grávida de um menino. Queridos, e o que acontece? Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Isabela falou. Então, ela foi e teve aquele filho, né, chamado João Batista. João Batista, ele preparou, queridos, os caminhos do Senhor. Aí Jesus fala, nascido de mulher, não tem homem igual a João Batista. Eu percebo que houve vários grandes profetas na Bíblia, como Elias, como Moisés, como Eliseu, como Samuel, como Malaquias, como Isaías, como Sofonias, como Ezequiel, como o próprio Paulo. Mas Jesus falou, nascido de mulher, nenhum profeta vai ser igual a João Batista. Nem antes, nem depois. Pense. E tem algo que eu acho muito bonito. João Batista, ele está lá batizando. Veja bem, João Batista batizando. Eu gosto muito dos pentecostais quando eles pregam isso. João Batista batiza um, pá! Batiza dois, pá! Aí vem Jesus, pá! Jesus com aquela roupa, deixa imaginar, como diz Napoleão Falcão, Jesus com aquela roupa, né, transcendendo a luz, né, com aquele olhar terno, carinhoso, e vem em direção a João Batista, né, e com o cabelo aos ventos. Quando João Batista olha para Jesus, aí fala aquela célebre fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Jesus Cristo. Então, João Batista está falando, vem o homem, o Filho de Deus que vai redimir toda a história da humanidade. E aí, querido, João Batista batiza Jesus. A princípio ele não queria. A princípio ele não queria batizar Jesus. Jesus falou, João, eu venho aqui para que eu ser batizado. E ele falou, quem, como diz o baiano, né? Quem eu batizar o Senhor é ruim, viu? Jesus falou, olha, se não batizares, não tem parte comigo. Eu vou batizar agora. Então, e ele batizou o quê? Batizou Jesus emergindo nas águas. Queridos, Jesus não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecado nenhum, mas foi mais uma demonstração de humildade. Jesus, ele deu uma demonstração de humildade. Percebe que Jesus, ele obedece passos, ele obedece muita a questão de sistemática. Jesus, ele foi apresentado no templo. Jesus, ele teve a sua primeira pregação no templo, circuncidada, né? Jesus, ele foi um homem que, segundo estudiosos, foi circuncidado. Jesus foi um homem que foi batizado. Jesus foi um homem que teve vários preceitos que, aos olhos humanos, não era necessário por ser quem ele é. Mas o fato de ser quem ele é, ele queria demonstrar o que? Humildade. Ele queria ser uma pessoa que dependesse totalmente de Deus, né? Como homem, mesmo sendo Deus. Eu como vejo também alguns pentecostais falando, como homem, ele é filho de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele ressuscitou. Como homem, ele teve sede, mas como Deus é a água da vida. Como homem, ele teve fome, mas como Deus é o pão da vida. E é um fato muito relevante essas considerações a respeito de Jesus. Então, queridos, você vai ver depois o próprio anjo Gabriel, como já pregamos aqui, anunciando, né, o nascimento do próprio Senhor Jesus, né, lá em Nazaré. Mas nós já pregamos sobre isso aqui, então veja o sobrenatural, queridos. Veja o sobrenatural. Você pode provocar o sobrenatural através das suas orações, através da sua postura. Você pode provocar o sobrenatural através da sua atitude de fé. Você pode provocar o sobrenatural com os seus joelhos no chão. Zacarias, ele estava orando no templo quando aconteceu essa bênção. Não foi coincidência. Como diz o bispo Átila Brandão, foi cristocidência. Eu já falei aqui que o pecado você provoca, ou melhor, o sobrenatural você provoca, a ação de Deus é provocada pelo homem aqui na terra. Se você ora, você provoca uma reação de Deus. Porque, como diz também um grande pastor chamado J.B. Carvalho,
Você precisa mudar a atmosfera, você é um arquiteto cultural da fé, você é um arquiteto cultural de onde você está, você é um arquiteto cultural de onde você está localizado. E a sua convergência é fazer que o nome do Senhor venha ser glorificado. A sua convergência é fazer que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida das pessoas. Claro que você não vai agradar a todos, mas o seu testemunho fica. O que fica, querido, é o seu testemunho. Eu tenho aprendido o seguinte: o que fica é o nosso testemunho, e o que é testemunho? É aquilo que a gente fala mediante a palavra de Deus, mesmo que ninguém aceite ou não. Porque o legado que vai ficar é aquilo que você falou mediante a palavra de Deus. A substância da fé vai ser aquilo que você falou mediante a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus não volta vazia. Ora, Jesus não falou aos ventos, João Batista não falou aos ventos. As palavras que eles falaram tinham poder, tinham vida. E não somente João Batista e Jesus, né, que são dois personagens extremamente sublimes, né? Jesus ainda muito maior, mas qualquer homem de Deus que pisou nessa terra e fale do amor de Deus com graça, com sabedoria, com amor, né, com compaixão, com a essência, ele vai ter as bênçãos de Deus nas suas vidas e melhor, vai proclamar o amor de Deus na vida das outras pessoas. Queridos, que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Se você puder divulgar esse vídeo, para 5, 10 pessoas, pelo WhatsApp, quando vocês puderem. Se puder dar um like aí, escrever um comentário. Que Deus abençoe. Mas fique com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vocês. Amém? Forte abraço. Em nome do